Olá pessoal, nossa aula 2 agora sobre China, continuando o processo histórico, a reconstrução do processo histórico chinês, não é? Que culmina aí na China moderna, na China atual, essa China famosa que nós estamos hoje ouvindo falar de uma maneira reiterada, não é? O nosso principal parceiro comercial, hoje ainda com um baixo soft power, porém com uma proeminência econômica bem evidente, né? Não só no Brasil, mas como no mundo todo, com a aquisição de empresas, com o financiamento da dívida pública de diversos países, né? E então nós paramos naquela parte da Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial, vitória dos aliados, e entre os aliados estava aí a China, né? A China, no caso, porém ainda com as suas lideranças não estabelecidas, né? O líder preferido no final da guerra pelas potências ocidentais, ou seja, pelos aliados na guerra com exclusão da União Soviética, era o Chiang Kai-shek, né? Eu vou colocar a foto aqui do Chiang Kai-shek para a gente relembrar, né? Caracterizar o Chiang Kai-shek, esse senhor aqui, né? E aí no caso aqui estão os aliados, né? Então essa era a figura, esse homem era o escolhido pelas potências ocidentais para que governasse a China após a expulsão dos japoneses e a proclamação da independência chinesa, né? O que acontece é que, de um outro lado, nós temos aí o Mao Tse Tung, né? Mao Tse Tung aqui, com o apoio da União Soviética em busca também do controle do poder na China, né? E o controle do país. Então, ao final da Segunda Guerra, se inicia uma nova guerra civil chinesa que vai durar até 49, com a vitória de Mao Tse Tung associada à União Soviética de Stalin. Então, em 49 é fundado o Partido Comunista Chinês, ou melhor, o Partido Comunista Chinês se institucionaliza, controla o poder. Então vamos anotar aqui, né, esse processo histórico. 1945, então, temos o final da guerra, final da Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra, né? Em 1949, o fim da Guerra Civil Chinesa, final da Segunda Guerra e retomada da Guerra Civil Chinesa. 1949, o PCC, Partido Comunista Chinês, toma o poder, retoma o poder. Ou melhor, ele toma o poder sim, viu? Toma o poder na China, com o apoio dos soviéticos. Então se proclama uma república soviética. De imediato, Mao Tse Tung toma a mídia e o controle da produção industrial no país, o parco poderio industrial do país, não é? Na época, e se alinha automaticamente a União Soviética ao bloco dos sovietes, né? O bloco bolchevique do mundo. E a partir disso, então, os imperialistas, associados com os nacionalistas, com todo o partido Kuomintang, né, que era liderado pelo Chiang Kai-shek, eles vão embora da China e se refugiam em Taiwan. E esse refúgio em Taiwan é apoiado pelos líderes ocidentais, não é? Lembrando daquelas outras fotos que nós já vimos, o Chiang Kai-shek estava sempre ao lado das potências ocidentais, aí como o descendente legítimo em termos de poder do Yangtze, né? do fundador do partido Kuomintang. Então o Chiang Kai-shek se refugia da China continental em Taiwan, na ilha de Taiwan, aquela ilha que foi dada aos japoneses antigamente. E aí a partir disso o Chiang Kai-shek continua na elaboração de projetos para retomar a China do controle dos comunistas, né, com o apoio dos ocidentais, dos aliados ocidentais que não soviéticos, né. E aí então Mao Tse Tung que se vê isolado conjuntamente com a União Soviética e o tempo todo na eminência de sofrer um ataque
do bloco capitalista, né? Então o backup do Mao Tse Tung era de fato o apoio do líder da União Soviética, o Joseph Stalin, né? E aí no caso, sob essas ameaças constantes, a China tende a sofrer um regime bastante endurecido e bastante autoritário, né? Na busca de você unificar o país, o bloco continental do país, sob o risco de que, caso não houvesse essa unificação, o inimigo externo, que era o Chiang Kai-shek Taiwan, financiado pelos capitalistas, poderia retomar o controle do país com o apoio de dissidentes do próprio Partido Comunista, né? Então se elabora aí o início de plano para a retomada do poder, das potencialidades de produção e armamento bélico da China, para que se pudesse defender aí, né, das potências ocidentais, né, que figurariam ali por meio do Chiang Kai-shek. E é interessante que um dos pontos mais evidentes desse dissídio era de que, e até de alguma maneira, né, as próprias Nações Unidas, era de que, apesar de o Partido Comunista Chinês haver tomado o controle da China continental e ter se prevalecido sobre os nacionalistas do Kuomintang apoiados pelo Chiang Kai-shek e o bloco capitalista, portanto, não é, das potências ocidentais, mesmo assim a União Soviética, as Nações Unidas não reconhece, a ONU não reconhece o Partido Comunista Chinês como o detentor legítimo da China, do país China. Então, o Partido Comunista Chinês, apesar de ter tomado o território chinês, ele não era reconhecido como um governo legítimo. A ONU não reconhecia. Então, quem compunha o Conselho de Segurança da ONU não era a China continental, mas Taiwan. Entenderam? É interessante essa parte. Então, Taiwan, por meio do Chiang Kai-shek, era tido como a China de verdade. A outra não. A outra era um dissídio que logo seria resolvido, não é? Por meio do Chiang Kai-shek, regressando ao país e tomando o controle no ideário, né, do bloco capitalista. Isso, na verdade, nunca aconteceu, né? O PCC acabou obtendo cada vez mais poder por meio do Mao Tse Tung, né? E isso vai até a morte do Mao Tse Tung em 1976. Mas de qualquer maneira, nós vamos aí agora escrever um pouquinho sobre os planos quinquenais, os planos de economia chinesa que conduziram o país aí para esse momento que ele vive hoje, né? Vamos lá então, falando do primeiro plano quinquenal. E aí interessante o seguinte, pessoal. O plano quinquenal ele se inicia em 1953 e vai até 1958, né? 1953 a 1958. E nesse plano quinquenal, o primeiro, né, há uma reforma educacional. A educação passa a ser obrigatória, educação de base, né? Educação obrigatória. E aí temos também uma reforma industrial, ou seja, Mao Tse Tung via que a China precisava se industrializar para se tornar uma nação respeitável e soberana, não é? Então há uma reforma industrial e uma reforma agrária, né? Que é aquele movimento em que os comunistas chineses colocam toda a elite chinesa que eles não mataram para trabalhar no campo, para sofrer, viver a vida do camponês, né? E os camponeses para viverem as vidas, mais ou menos, né, dos capitalistas, né, da classe burguesa chinesa. E aí há uma morte horrível, né, de bilhões de pessoas por parte do governo comunista na China, de maneira a fazer com que corações e mentes se adaptassem à lógica comunista e não resistissem aos ideais de, digamos assim, igualdade, né, que é o que se acreditava, né, uma certa acepção daquilo que se compreendeu por igualdade na visão dos maoístas, né? E aí, pessoal, então, ao primeiro plano quinquenal, a gente pode anotar aí, né, o primeiro plano quinquenal. E então a reforma educacional, reforma agrária, educacional, agrária, que é o que nunca houve no Brasil, né? E também a questão do investimento na industrialização urbana, né? Então esse plano, num primeiro momento, ele é imposto, né? Só que há uma grande resistência por parte da população em função dessas grandes transformações que o Mao Tse Tung vai promover na sociedade. E então o Mao Tse Tung vê como uma saída é instaurar aí o movimento das 100 flores, né?
Então, o Mao Tse Tung instaura o movimento das 100 flores. E qual é esse movimento, né? A China é sempre assim meio poética, viu, os nomes, né? Como o plano não tava rodando muito bem, em função de certas resistências de setores da população, ele incentiva que todas as pessoas que se opusessem àquele ideal de reforma que ele estava pregando, que aquelas pessoas se manifestassem, não é? E todos aqueles segmentos da população dissessem o porquê resistiam. E então ele promove ali encontros de grupos para discutir ideias a respeito dessas reformas agrárias, esse encontro de pessoas, de associações. Então ele promove uma circulação de ideias mesmo num espírito democrático de tentativa de construção de um diálogo, né? E de uma referência daquilo que se entendia pela necessidade de reformas econômicas, educacionais e na estrutura dos setores produtivos da sociedade, né? E aí ele tem uma frase muito interessante que ele diz o seguinte: no domínio da arte e literatura, deixar 100 flores desabrocharem, e no domínio das ciências, deixar as 100 escolas rivalizarem. Ou seja, a rivalidade técnica faria com que crescesse o conhecimento por parte da sociedade, não é? E também que a arte e literatura levaria a um crescimento, a uma maturação maior da sociedade em torno da necessidade de reconstrução segundo novos parâmetros, né, que não os antigos. Então, Mao Tse Tung incentiva essa retomada da autopercepção e autoconstrução da sociedade chinesa segundo essa nova era pós-guerra, não é? Mas aí acontece que esse espírito democrático começa a desaguar em ataques ao Partido Comunista Chinês, não é? Então há um certo início de disruptura da sociedade segundo aquela estrutura de poder construída com a vitória em 49 em face de Chiang Kai-shek e os nacionalistas. Então o Partido Comunista compreende que essa estratégia de circulação de ideias democráticas não vai funcionar, vai fazer com que a revolução ela se paralise e até seja destruída, não é? Então Mao Tse Tung, no controle do Partido Comunista, ninguém sabe ao certo se fez isso para se salvar politicamente ou de fato acreditava, ou as condições da época o forçaram para que o partido não fosse construído, até que ponto Stalin e a União Soviética participaram dessa construção de percepção. O fato é o seguinte, é que na década de 60 se inicia uma imensa repressão contra todos aqueles que falaram em 56 e vinham falando até então. Então tudo aquele desabrochar de flores, etc., essa ideia de livre circulação do espírito democrático, isso cai por terra e há uma perseguição maciça e uma morte em larguíssima escala de todos que se opunham à proeminência do Partido Comunista na China, não é? Então década de 60 se inicia isso e aí então nós temos a questão do segundo plano quinquenal, né? Então após o esmagamento, né, de toda após o esmagamento de toda a adversidade ao Partido Comunista Chinês, figurado em expoentes da sociedade, sobretudo os intelectuais chineses, o Mao, então, já com os ânimos acalmados do país, promove o segundo plano quinquenal. Segundo plano quinquenal, tá bom? E nesse segundo plano quinquenal é 1958 a 1963. Nesse segundo plano quinquenal ele foi apelidado como também o grande salto para frente, né? Então vamos colocar aqui, conhecido como o grande salto para frente. Tá, o grande salto para frente. Pessoal, o que consistia o grande salto para frente? Seria um plano maciço de reorganização da economia chinesa para rumo à industrialização.
Então, a ideia era industrializar um país que até então era estritamente camponês. Por quê? Porque industrializar o país significa que criar instrumentos para que o país seja respeitado e detenha autonomia perante as outras nações, que era justamente a grande ameaça que o Partido Comunista Chinês tinha. De um lado, eles tinham o apoio soviético, porém um medo também, porque se os soviéticos os largassem, eles seriam facilmente destruídos pelo bloco capitalista, né? E de outro lado, o medo, aquele medo eterno de uma invasão e constante de uma invasão por parte do Chiang Kai-shek, que estava ali em Taiwan, algumas horas, né, de distância do sul da China. Então havia um enorme medo de que houvesse uma invasão do pessoal de Taiwan, apoiado pelos britânicos, americanos e franceses, né? Então há um plano de industrialização rápida da China que foi apelidado como Grande Salto para Frente. E a questão é o seguinte: esse plano buscava justamente substituir o campesinato por uma classe operária ativa, né? Então as siderúrgicas financiadas pelo Partido Comunista seriam, com o apoio e dinheiro da União Soviética, seriam instaladas no campo, né? Então haveria uma migração maciça de mão de obra do campo para essas siderúrgicas, né? E o que acontece? Haveria uma instalação de inclusive indústrias de pequeno porte nesse campo. Então houve com esse incentivo econômico-financeiro uma deixa grande, uma, uma oportunidade grande para que setores da população que se dedicavam ao campo largassem a produtividade da agricultura e passassem a trabalhar nas indústrias de zonas urbanas e também nas indústrias instaladas nas próprias áreas rurais, né? E somado a isso houve um grande equívoco, uma catástrofe ambiental ocasionada por líderes comunistas dedicados aí à agricultura. Como houve, né, gente, uma ruptura daquelas pessoas que controlavam a economia, essas pessoas são substituídas de uma maneira brusca por novas pessoas que passam a ocupar aquelas posições de destaque, inclusive de controle do setor populacional do campo. E aí o que acontece? Houve uma compreensão na época de que uns pássaros eles ocasionavam grandes perdas à agricultura, né? Setores ali da China que estudavam atividade rural, não que eram familiarizados com a atividade rural, mas que foram designados pelo Partido Comunista para dirigirem a atividade de agricultura do país, compreenderam que alguns passarinhos estavam comendo grande parte da produção rural. Produção rural que já estava em declínio e, digamos assim, dando sinais de escassez em função da substituição maciça de mão de obra do campo para a indústria. E aí então eles decidem matar todos esses passarinhos. Não lembro se foi andorinha, não lembro bem a espécie, né, quando eu li. Mas o fato é que eles determinam a caça generalizada a esse pássaro. Então se entendeu que o pássaro comia parte da produção agrícola e, portanto, que gerava prejuízos. Então o governo incentiva as pessoas do campo todas a matarem esse pássaro. Então imagina aquele monte de chinês no interior matando o pássaro. Só que o pássaro, então, a espécie desapareceu daquela área e eles não se deram conta do seguinte, de que na verdade aquele pássaro ele não comia o fruto, ele comia os bichos que comiam o fruto. Então, com esse desequilíbrio ambiental ocasionado por essa percepção errada dos dirigentes da época a respeito do equilíbrio dos fatores ambientais, há um desequilíbrio e, portanto, os insetos e as pragas, de uma maneira geral, que eram consumidas pelo pássaro, passaram a acabar com a produção rural chinesa. Então, um desequilíbrio ambiental ocasionou uma escassez generalizada de alimentos no campo. E aí nós temos uma das grandes falhas do Grande Salto para Frente, que ele ocasiona, portanto, uma fome generalizada entre os chineses, a ponto de haver mesmo canibalismo e, inclusive, milhões de pessoas morrerem de fome em função
desse plano econômico mal realizado e da desgraça ambiental ocasionada pela percepção equivocada desses líderes que foram colocados à frente da atividade econômica do campesinato, né, da agricultura. Então, gente, é bem interessante, né, essa questão dos equilíbrios ambientais. Há muito tempo ele determina a sorte ou o azar de sociedades, né, e o Brasil tem que ficar ligado com isso, porque o Brasil fica exportando soja como se a soja fosse a grande solução para os problemas econômicos nacionais. Né? O fato é que com a soja estamos contaminando nossos rios com agrotóxico, estamos engolindo esses agrotóxicos, causando problemas de tireoide, câncer e várias outras coisas entre nós aqui que vivemos no Brasil. Né? Os donos da soja fazem seu dinheiro, recebem dólar, colocam em contas no estrangeiro esses dólares, né? E os seus filhos vão morar lá. E nós ficamos aqui num país poluído com agrotóxico, dominado por esses grandes latifúndios, que são controlados por poucas pessoas, uma oligarquia, na verdade uma aristocracia do campo brasileira, né? E nós recebemos alguns centavos aí em impostos, né? No caso em tributos originários dessa exportação de soja, e que carrega muito da nossa água que não é paga. Não é? Então esse modelo econômico brasileiro de privatizar os lucros e socializar as perdas, sobretudo do ponto de vista ambiental, pode ocasionar um prejuízo aí ambiental grande. Quem vai pagar o preço é a gente. E os filhos desse pessoal vão para fora do país e se safam, né, com seus dólares. E nós ficamos aqui, chupando o dedo e engolindo veneno, né, para que esse pessoal enriquecesse. Então é necessário aí uma articulação maior para frear esses interesses privados sobre a nossa saúde. Né? Bom, pessoal, como parte do grande salto para frente, há uma tentativa por parte de Mao Tse Tung e os comunistas do PCC, há uma tentativa de construção de um poderio bélico que pudesse vir a trazer respeito à China continental, né? Que sofria esses problemas esse medo, essa ameaça constante de uma invasão dos capitalistas ou dos próprios sovietes, né, da União Soviética, caso não fizesse o compliance, né, com as políticas ditadas pelo Stalin. Então, pessoal, em função disso, em 1961, vamos anotar aí, em 1961, há o rompimento das relações sino-soviéticas, né? Lembra que japonês é Nippo, né? Os nipônicos. Então, Nippo brasileiro, os japoneses descendentes quer dizer, os brasileiros descendentes de japoneses, né? Nippo brasileiros, e aqui no caso os chineses são sino, tá? Então há um rompimento sino-soviético. Sino-soviético. Por que esse rompimento se deu, né? Bom, esse rompimento se deu por alguns fatores. O início foi em função de que a União Soviética gostaria de que a China se mantesse dependente, não é, das suas diretrizes, não é? E a industrialização de base da China ia de encontro, se chocava com os interesses imperialistas dos soviéticos também. Porque, no fundo, a União Soviética sempre buscou abarcar, isso aí foi até uma postura do Stalin, né? Que o Stalin ele tinha essa compreensão, o grupo do Stalin, de que a União Soviética deveria crescer e abarcar diversas nações dentro de um mesmo poder. Então todos seriam um mesmo país, não é? Já no caso o Trotsky, que perdeu, né, na União Soviética para o Stalin, ele compreendia que deveria haver no sentido de uma confederação, né, uma liberdade, e de que essa liberdade entre os diversos países do mundo geraria um bloco soviético unido, mas com um controle mais coordenado e não centralizado como Stalin via. Então, na verdade, a ideia de Stalin talvez fosse que a China deixasse de existir e virasse União Soviética também, não é? Então a China existiria dentro da União Soviética e os chineses não compreendiam isso como aceitável, não é? Então eles queriam fazer um socialismo à sua moda. Então
Stalin era contra o maoísmo, né, o culto à personalidade de Mao, porque se opunha ao culto à sua própria personalidade, claro, né, era contra a industrialização de base e, sobretudo, era contra a tentativa chinesa, da China continental, de desenvolver o armamento nuclear. Né? Então isso era contrário aos interesses do Stalin. Então Stalin e China rompem naquele momento, e aí o agravamento da fome é ainda maior, porque grande parte dos problemas econômicos chineses eram enfrentados e solucionados por meio do apoio em termos de alimento econômico e militar, né, da própria União Soviética. E esse apoio termina. Então aí o Mao Tse Tung está em maus lençóis, né, porque de um lado ele tem como inimigo a União Soviética e de outro ele tem como inimigo os capitalistas e os taiwaneses ali do lado. Né. Então é realmente uma proeza. Nós sabemos que a China comunista se manteve no mundo com esses dois inimigos ao seu lado, né? Lembrando que a Rússia é vizinha, né, faz fronteira com a China, e Taiwan está a menos de 2 horas, né, do território da China continental. Então é uma proeza mesmo você saber como é que esse pessoal conseguiu se manter no poder. Né? Bom, pessoal, aí nós temos em seguida, em razão de toda essa pressão que Mao Tse Tung sofre e os comunistas chineses sofrem de coordenação desse país dizimado pela fome, esse país desarticulado em sua agricultura e extremamente claudicante, ou seja, coxeante na formação de sua indústria de base, no seu potencial industrial, nós temos aí todo um campo propício à instauração de um regime quase, digamos assim, extremamente radical. Então nós temos o campo fértil, a formulação de um endurecimento a qualquer tipo de oposição ao Partido Comunista sob a liderança de Mao, né? Ao reforço à figura do Mao Tse Tung, e então nós temos aí a chamada Revolução Cultural. Né? Então vamos lá anotar, Revolução Cultural é o nosso próximo passo, Revolução Cultural, 1960, não é? 1966 a 1976. Isso, pessoal, vamos lá. Bom, Mao Tse Tung, então, sob o ataque de diversas frentes do Partido Comunista, ele reforça o seu apoio, ele edita uma diretriz ideológica, que é o Livro Vermelho do Mao Tse Tung, né? Então o Livro Vermelho do Mao é distribuído massivamente às escolas, né? Nós temos aí uma foto da Revolução Cultural. Olha aí as crianças, no caso, sendo utilizadas como massa de manobra política, né, ao governo do Mao Tse Tung. E aí nós temos também aí uma parte da juventude maoísta, né, também aqui. Vamos aproximar. Temos esse reforço à cultura do Mao Tse Tung. E aí temos aqui também um cartaz, né, próprio àquele momento. Ó, o Mao também aqui, e aqui o livrinho vermelho dele, não é? E aqui o apoio das lideranças do campo. Aí qual é a ideia? O Mao Tse Tung passa a prescrever a ideia de que ele se reinventa politicamente, né? Ele caracteriza o regime soviético como um regime dos burocratas e não propriamente do campo, de não apoio propriamente ao campesinato, e portanto ele diz que o socialismo idealizado na China não pode ser igual ao socialismo idealizado na União Soviética, porque são povos distintos. Então é necessário você construir um socialismo chinês. E ele diria qual a direção desse socialismo chinês. Bom, aquilo perpassaria pela reconstrução da identidade do próprio chinês. Então tudo aquilo que atravancaria o país a deslanchar economicamente é o fato de que havia amarras culturais, mentais, antigas,
Então todo o passado chinês deveria ser destruído. E aí, pessoal, é muito interessante isso, porque hoje você vai à China e você acha muito pouco dos artefatos e dos prédios e das coisas antigas da China. Porque todas foram destruídas, grandíssima parte foi destruída nessa etapa da Revolução Cultural. Porque tudo que era um antigo, na verdade, trazia o sentimento de que aquilo é conectado ao pensamento burguês ou ao pensamento das antigas dinastias, ou seja, essa hierarquização da sociedade é que levou o fato de a China ser hoje ferrada economicamente, desrespeitada. Então é necessário nós apagarmos o passado, desarticular as pessoas dessa referência do passado e reinventar o conceito de ser chinês. E aí então é por isso que hoje em dia você visita a China, você quase não vê museus com coisas antigas, a não ser coisas que são achadas. Porque tudo foi destruído. E se você mantivesse qualquer coisa vinculada ao passado, sem autorização do Partido Comunista, você era preso e morto, né? Ou levado para um trabalho de campo forçado. Então as pessoas destruíam os artefatos antigos, né? Aquele passado histórico era destruído. Então aconteceu o que acontece no Brasil, né? Mas no Brasil acontece por desleixo, né? Todo aquele passado de 5.000 anos da cultura chinesa, né, ele se desfez, foi para os ares, em função de um regime que buscava reconstruir o seu passado a partir de princípios fundamentalistas, muito parecidos aí com esses princípios dos islâmicos fundamentalistas, né? Mas claro, de uma outra maneira, mas o mesmo pensamento intolerante, né? Então, obviamente, né, durante esse período é incentivado o isolacionismo econômico, a xenofobia, ou seja, a aversão ao estrangeiro que não fosse chinês, durante esse período, e também é reforçada a ideia de que a coesão partidária e o culto ao mal seriam a única possibilidade, ao Mao Tse Tung, seria a única possibilidade de uma China coesa e apta a enfrentar o inimigo e a se desenvolver, não é? E finalmente, pessoal, isso termina durante a década de 70, né? Mais particularmente, né? Década de 70, isso termina com a abertura da China ao Ocidente, a reabertura, melhor, né? A abertura da China no Ocidente. Então a China passa a se reaproximar ao bloco capitalista com a morte de Mao Tse Tung, porque mais uma vez aquele modelo econômico chinês não havia levado o país a lugar nenhum, mesmo promovido pela Revolução Cultural, né? O país patinava economicamente, o país era visto como um país extremamente pobre ainda do ponto de vista ocidental, apesar de coeso, né, politicamente, né? Então era um país que não tinha condições de se firmar sob aquele ideal de continuar, né? Então, na década de 70, há uma reaproximação com o bloco capitalista, e essa reaproximação ela é encabeçada pelo Nixon e pelo Kissinger, que era o ministro das Relações Exteriores dos Estados Unidos à época, né? E aí isso culmina com a visita do presidente Carter à China, né? Então já havia vários anos, várias décadas que um presidente norte-americano não pisava em solo chinês continental, não é? Então, com a morte do Mao em 76, há a possibilidade aí de uma reinterpretação daquilo que se entendia por China, e essa reinterpretação e esse novo modelo econômico, ele é encabeçado pelo Deng Xiaoping, né? Então, década de 70 se inicia uma reabertura da China ao Ocidente. Em 76, Mao Tse Tung morre. 76, morte de Mao Tse Tung. Morte de Mao. E aí nós temos Deng Xiaoping iniciando e a ascensão de um novo líder do PCC. Gente.
gente, desculpe, tá? Que esse teclado tá horrível. De um novo líder. Em 76, que é o Deng Xiaoping. Deng Xiaoping. Lembrando que esses nomes, né, é uma tentativa de reproduzir a fonética dos caracteres chineses, né? Então, morte de Mao, lembra até o aeroporto aqui de Manaus, né? E ascensão de um novo líder. Opa, desculpe. Que é o Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping, então, tá bem aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês, ó. Tá aqui, é esse cara aqui. E aqui é o presidente Carter, tá bom? Então, aqueles dois assinando um pacto, né, de não agressão, de aproximação entre os povos, né, e de recondução da economia chinesa segundo novos interesses e novos princípios que não os princípios do socialismo econômico, né? Tá bom, pessoal. Em 76, então, o Deng Xiaoping assume e ele promove uma reabertura econômica, uma reabertura política, e essa reabertura econômica dele é baseada na política chamada das quatro modernizações, tá? Deng Xiaoping, eu vou colocar Deng, tá? Aí vou colocar aqui a política das quatro modernizações. E essas modernizações seriam no campo da agricultura, da indústria, da defesa e da ciência e tecnologia, né? Do ponto de vista da indústria, que a gente vê como mais importante, e da agricultura, a criação das zonas econômicas exclusivas, em que o modelo soviético, ou melhor, o modelo comunista de não possibilidade de propriedade privada, ele é sobrestado, né, nessas zonas econômicas. E aí também no campo de vista da agricultura, a adoção da propriedade privada e a possibilidade de venda de 5% da terra arável, né, disponível ali. Então, essa criação das zonas econômicas exclusivas, ali elas seriam passíveis de receberem investimento estrangeiro, capital estrangeiro, que seria oriundos de multinacionais de países capitalistas, do bloco capitalista. E aí é interessante que a partir desse momento, aí Taiwan se ferra, né? Porque Taiwan, que era então o país que representava a China até aquele momento, ele passa a ser deixado de lado pelos americanos. E, inclusive, há uma substituição da posição de Taiwan na ONU pela China continental, né? Então, essa abertura econômica da China traz uma aproximação com o bloco capitalista e Taiwan, então, passa a ficar à beira dos interesses ocidentais. E a culminar hoje ao ponto de Taiwan pertencer à China continental, né? Isso tudo é fruto das políticas do Deng Xiaoping, que se inicia em 76, tá, gente? Vamos grifar aqui que esse foi um momento aí que, inclusive na China hoje, isso é muito bem visto, Deng Xiaoping. O Mao Tse Tung, o pessoal não fala mal, né? Tanto que ele está aqui, ó, vou até colocar essa foto para vocês, ó, ele está lá ainda do mesmo jeito na praça, né? O moralzinho dele aqui, o pessoal saluta, a foto dele tá lá do mesmo jeito, tem também o corpo dele igual tem o corpo na União Soviética do Lenin, né? Então ainda é velado o corpo dele. Então o culto à personalidade de Mao hoje formalmente existe, mas materialmente ninguém está nem aí. O pessoal tem um respeito, claro, né? Mas todo mundo chega a um consenso de que, na verdade, Deng Xiaoping é que foi o cara em termos de abertura econômica e possibilidade da China moderna dos dias de hoje, né? Bom, se inicia então uma economia socialista de mercado, vamos colocar isso aqui, tá? Início do que se alcunhou como economia socialista de mercado, tá bom? E, bom, apesar de haver uma certa abertura do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, o PCC se mantém coeso no poder na China e inabalável, né? Inquestionavelmente proeminente e único do ponto de vista político na China
Aliás, a própria concepção de China, na minha visão, o território chinês só existe da maneira como existe hoje em função da sobrevivência do Partido Comunista Chinês. No momento que o Partido Comunista Chinês se ruir, provavelmente a China vai sofrer também uma ruptura em seu território, né, caso permita. Mas então na década de 80 e 90, com essa reabertura do, da década de 70, né, já no início da de 80, essa reabertura da economia chinesa aos investimentos estrangeiros, sob a direção ainda do Partido Comunista Chinês, há uma transferência de todas as indústrias em busca de mão de obra barata, indústrias americanas, para a China, né? E então se instaura um modelo econômico que hoje culmina na proeminência industrial da China e na dependência nossa e dos americanos e dos europeus das máscaras, né, e dos equipamentos de proteção médica que são necessários ao coronavírus, né? Isso tudo é fruto dessa política, porque com a abertura chinesa, com a abertura de sua economia, a disponibilidade de uma mão de obra que para os nossos princípios seriam semi-escravas na época, hoje em dia não, o salário mínimo na China está até maior do que no Brasil, viu? Se não é maior em termos nominais, em termos de poder de consumo, supera muito. E lá também o pessoal não tem esses problemas com transporte urbano, não tem problema de violência. Então o pessoal trabalha bem mais, claro, né? Talvez não trabalhe bem mais que o brasileiro, o problema do brasileiro mesmo é a falta de produtividade em função dos problemas do dia a dia que o brasileiro tem que enfrentar, que o chinês já resolveu, né? Bom, e aí na década de 80 e 90, nós temos o que? O bloco soviético cai, né? Década de 80 e 90, o bloco soviético cai e há uma tentativa com o fim da Guerra Fria de readaptação, digamos assim, do Partido Comunista Chinês segundo a nova ordem mundial, né? Que seria a unipolaridade dos Estados Unidos no mundo naquele momento. E aí é aquele episódio do massacre da paz celestial em que as pessoas se revoltam, né? Parte das pessoas, né, sobretudo os estudantes, se revoltam contra, não sei se incentivadas por quem também, tá, gente? A gente sempre tem que ver essas revoltas com um certo distanciamento, porque nós não sabemos até que ponto são também interesses estrangeiros, né? Disseminados no país, não sei, não tem como dizer isso de antemão, porque nós não temos os elementos para entender esse tabuleiro, né? Mas o fato é que os estudantes são duramente reprimidos e a revolta se arrefece. Então hoje nós temos aí uma proeminência total do Partido Comunista no mundo, do Partido Comunista Chinês no mundo, aceito mundialmente, não é? Sobretudo aí em 2001 foi criada a Organização das Nações Unidas, a China continental entra para a ONU antes, né? Já assume a cadeira no Conselho de Segurança da ONU, que nós não temos até hoje, enquanto brasileiros não temos essa posição. E com isso a China e sua abertura econômica, o seu sucesso econômico, ele consegue entrar na da Organização Mundial do Comércio, na OMC, e na OMC eles conseguem em 2015 a posição de economia, reconhecimento como economia de mercado. Então as barreiras alfandegárias erigidas contra produtos chineses sem contrapartida por parte do mercado chinês, elas são solapadas agora em 2015, que coincide com a entrada do Trump, né? Então não é à toa, né, gente, que há uma guerra comercial hoje, porque no fundo, em 2015, com a entrada do Trump no poder, já tinha sido pactuado, quando da entrada da China na OMC, de que não haveria barreiras alfandegárias contra a China a partir de 2015. E aí não é à toa, então, que Trump e os americanos tentam reconstruir, repactuar o mercado, a abertura econômica dos países à produção chinesa diante do reconhecimento da China como economia de mercado em 2015. Então percebam que nada é à toa, né? A própria eleição do Trump não é à toa, ela vai exatamente ao encontro do reconhecimento da China como economia de mercado, né? Com aquele cumprimento do acordo que foi feito quando da entrada da China na OMC.
Então hoje nós temos aí a proeminência política do Partido Comunista e um regime de capitalismo, né? Capitalismo autoritário, digamos assim, uh, no território chinês, né? Agora o fato, gente, é o seguinte, é que quem fortaleceu a China, tal como ela é vista hoje, isso é fruto das próprias políticas ocidentais e da inteligência dos chineses na condução dos seus negócios. É um povo muito hábil, um povo já com bastante experiência em mercado, né? Uma cultura bem sólida, mas também muito diversa, né? Bem interessante porque nós vemos a China como se ela fosse um país totalmente unificado e coeso e plano, e não tem nada a ver. Você vai lá, é um país extremamente diverso, um país cheio de etnias diferentes, né? Religiões diferentes. Nós temos muçulmanos na China, né? Eles são, de certo modo, reprimidos, fazem até atentados terroristas lá, né? Só que não é divulgado pela mídia, etc. Mas, inclusive, a etnia que é tida pelos chineses, que é a etnia que eles derivam, a maioria da população é a etnia Han, né? Que vem lá de uma região da China, mas na verdade não é bem aquilo não. A China é extremamente diversa, você vê nas faces das pessoas, as pessoas não parecem todas iguais, é muito diferente. Quem mora no campo, quem mora na cidade, muito diferente também. Então nós temos aí um caldeirão de culturas dentro da China e de costumes, né? Há uma tentativa de unificação, mas ao sul da China se fala o cantonês, sobretudo, ao norte da China se fala o mandarim mesmo, né? Há diversos dialetos em Xangai, em Pequim, cada um tem o seu dialeto. Esses dialetos eles estão em queda, né? Mas não são incentivados pelo governo essa diversidade, porque é visto como talvez uma ameaça à segurança nacional, mas mesmo assim o povo chinês ainda segue coeso sob a liderança do Partido Comunista, que de alguma maneira teve sua legitimidade reforçada em função do sucesso econômico atual, né, que nós todos estamos assistindo. Bom, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Tá? Espero aí ter colaborado com a compreensão maior daquilo que vocês entendem por China. Se alguém tiver alguma dúvida, escreve nos comentários. Acho que foi útil. E com esse panorama histórico, nós podemos entrar então na questão da tradição jurídica chinesa, romano-germânica e da common law britânica. Tá certo? Anglo-saxã. Um abraço para vocês, até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.